vocês que está nos acompanhando nas redes sociais, que vai ouvir essa mensagem. Hoje é o culto da família. E é nesse amor que vamos navegar nessa noite, amém? Hoje vamos aprender um pouquinho do amor de Deus. Ele quer nos ensinar nessa noite a navegar um pouquinho no amor dele, amém? O tema da mensagem dessa noite é: o amor é a base de tudo. Quem crê que o amor é a base de tudo? Sem amor nada podemos fazer, não é isso? Então vamos navegar um pouquinho nesta noite. O texto base se encontra no livro de 1 Coríntios 13. Amém? Vamos lá. O amor é a base de tudo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Pode continuar. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses e não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, passava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém? Foi um texto longo, mas é só para a gente entender. Apesar que um texto já bastante conhecido, né? Aqui o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta à igreja de Coríntios, a igreja de Coríntios estava passando por algumas situações. E quando o apóstolo Paulo, ele começou ali a exortar ao povo de Coríntios, ele ali queria passar para aquele povo que não é só o conhecimento em si que é importante. Porque aquele povo estava se achando espiritualmente maduro mais do que uns aos outros. E o apóstolo Paulo aqui começou a exortar a igreja de Corinto, escrevendo essa carta, falando para eles que o amor é a base de tudo. Que não adianta termos bastante conhecimento, não adianta só a gente falar em línguas ou profetizar tudo que a gente vinha fazer na obra, na casa do Senhor. Se não tiver amor, nada vale. A importância do amor em nossas vidas, a importância do amor na obra, na nossa casa, na nossa família. Porque quando fazemos as coisas por obrigação, ou porque alguém mandou, que proveito tem?
Nenhum Senhor quer que nós fazemos as coisas por obrigação, mas faça com amor, por livre e espontânea vontade. E aquela igreja estava passando por aquele processo. Então o apóstolo Paulo endereçou essa carta aos Coríntios falando isso. E quando o Senhor ele ministrou essa palavra no meu coração, ele começou a me confrontar. Porque às vezes nós estamos tão no automático, fazendo as coisas de forma rotineira, fazendo a obra de forma rotineira, sem amor. E aqui o apóstolo Paulo ele exorta a termos amor. Amor ao pregar, amor ao limpar a casa do Senhor, amor, aleluia, ao estar evangelizando. O amor tem que ser a base de todas as coisas. E ele nos chama a atenção nesta noite a termos o amor ágape, o amor de Deus dentro de nós, o amor que suporta uns aos outros, o amor que nos une uns aos outros. O Senhor nos convida nessa noite a amar uns aos outros. Eu sei que muitas vezes não é fácil. Existem sim pessoas bastante difíceis. Mas como podemos demonstrar que amamos de fato Deus, se não amamos o nosso próximo que está ao nosso lado? Já pensou se Jesus ele não amasse Judas? Ele sabia quem era Judas. Mas mesmo assim o Senhor chamou Judas de amigo, mesmo sabendo que Judas iria trair. Judas estava ali, participava da mesa. Mas Jesus ensinava a Judas como ensinava aos outros. E Jesus permaneceu o mesmo ensino com ele, mesmo sabendo que ele iria trair. Assim é eu e você. Temos que pedir que esse amor esteja dentro de nós, para amarmos o nosso próximo, mesmo ele sendo difícil. Temos que ter esse amor dentro dos nossos corações, porque assim se cumpre o mandamento do Senhor, porque o Senhor manda que eu e você amemos o nosso próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas, mas amar ao nosso irmão, ao nosso próximo, nós precisamos amar. Mas às vezes queremos somente estar próximo daqueles que somos da nossa afinidade, ou do nosso grupo de amigos seleto. Eu sei sim que cada um tem aqueles mais achegados, mais separados. Mas quando se trata de obra, quando se trata de casa do Senhor, quando se trata de cumprir o mandamento de Deus, temos que obedecer à vontade dEle. Se queremos viver uma vida cristã de excelência, temos que amar ao nosso próximo. Temos que ter o amor enraizado dentro de nós. Que só assim vamos viver uma vida de excelência, uma vida fazer a vontade de Deus com excelência. Porque aqui o apóstolo Paulo ele fala: se não tiver amor, nada seria. Do que vai aproveitar se eu e você fazer as coisas sem amor? É necessário ter esse amor enraizado dentro de nós. Em João 3,16, a palavra do Senhor diz que Deus ele deu o seu Filho para morrer por mim e por você. Ele deu o amor, deu o Filho dele por amor por mim e por você. Eu e você jamais faria isso. Só que Paulo aqui nos exorta a ser imitador dele. Assim como Paulo foi imitador de Cristo. E Jesus Cristo é o nosso exemplo. O nosso exemplo de amor. O nosso exemplo que a gente tem que seguir para amar. E assim como Paulo, ele diz que foi imitador de Cristo, ele nos chama a ser imitadores também. Porque é necessário, é preciso
Porque se não tiver amor, nós não vamos muito longe. Logo vai trazer, o desânimo vai vir. Logo o cansaço vai vir. E quando pensa que não, já virou aquela coisa assim no automático. Eu vou à igreja por ir. Eu prego por pregar. Eu louvo por louvar. Eu limpo por limpar. Ou porque eu tenho que cumprir uma obrigação. Eu falo com as pessoas por falar. Mas o Senhor nos chama a atenção nessa noite. É necessário ter o amor. Busque este amor. O amor ágape. Não é o amor de um esposo para com a esposa. Não o amor de uma mãe para com o filho, mas o amor de Deus. O amor que tudo suporta. Porque quando vivemos o amor que tudo suporta, vamos romper barreiras, vamos vencer e vamos perseverar. E esse amor de Deus, ele nos une. Nos une. Mesmo temos diferença uns para com os outros. Esse amor de Deus faz a gente nos unir. Porque vai chegar um dia e que vamos romper. Vamos estar nos céus e lá vamos viver uns junto com os outros. E as indiferenças têm que ser terminadas aqui. Porque, às vezes, nessas pequenas diferenças que a gente acha que é bobagem, pode custar ter a nossa salvação. Porque o Senhor disse que é um mandamento a gente amar. Então ame, se esforce. O Senhor, Ele tem me motivado, Ele tem me ajudado a lidar com pessoas difíceis. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Mas Ele tem me ajudado. E Ele nessa noite me trouxe aqui para trazer essa palavra, ajudar vocês também a ser motivado a amar como Cristo manda que a gente ame. Não é eu quem estou falando, é o Espírito do Senhor. Porque se Ele botou no meu coração, é porque nós necessitamos de ouvir essa palavra. Nós necessitamos. Porque amar, somente de falar é muito fácil. Eu abrir a boca e dizer te amo é muito fácil. Mas o Senhor requer atitudes. O Senhor requer ações. Porque aqui em Coríntios 13, você pode botar para mim, Raquel? No 4. O amor é sofredor e é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Pode passar. Não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tudo suporta. Esse tudo suporta, que é estreito, né? Tudo suporta. Mas o Senhor nos convida essa noite a ter esse amor de tudo suporta. Porque se nós não suportarmos, vamos chegar ao céu, será? Será? Somos diferentes uns dos outros. Cada um aqui de uma cultura diferente, de famílias diferentes, de aprendizados diferentes. Mas quando estamos aqui no corpo, fazemos parte de um corpo chamado Jesus Cristo. E Ele nos convida a amar. Ele nos convida a suportar com amor. Eu sei que tem pessoas que às vezes são um pouco imaturas, ainda está passando por um processo, mas quem não passa? Às vezes a birra é de um, o outro não tem, mas o outro já tem. Às vezes o que a gente enxerga no irmão, o irmão enxerga algo na gente. Não somos perfeitos. Perfeito só existe um que chama Jesus Cristo. E é Ele que nos convida nesta noite a ter esse amor que suporta tudo. Porque Ele suportou até o fim.
Ele suportou a morte de cruz. Por mim e por você. Ele suportou. Quantas pessoas ele encontrou no caminho? Quantas pessoas ele teve que suportar? Já pensou se Jesus ele desistisse de Pedro? Quando Pedro negou ele? Mas Jesus estava enxergando o que estava no coração de Pedro. E a potência que Pedro ia ser mais tarde. Quem sabe se fosse eu e você ia desistir de Pedro. Eu não quero mais andar com ele. Porque ele negou o mestre. E eu vou andar com ele? Não quero. Mas Jesus enxerga no profundo. E o Senhor nos chama a buscar esse amor. A termos discernimento, buscar a profundidade e a vontade de Deus. Não a nossa vontade, mas a vontade dEle. A vontade dEle que é fazer a vontade dEle, mesmo que seja contra a nossa vontade. Porque às vezes a vontade do Senhor nos confronta. Quantos de nós nessa noite não queria nem sair de casa para estar aqui? Mas por causa do Senhor, rompeu a barreira e está aqui nesta noite. Quantos? Quantos não poderia estar, mas está? Já pensou se o pastor Luiz fosse fazer a vontade dele? O pastor não estaria aqui. Mas ele obedece à voz do Senhor. Não é fácil lidar com cada um de nós. Cada um com a personalidade, cada um com jeito, com manias. Mas ele vive o amor que tudo suporta para fazer a vontade de Deus, para cumprir o chamado dele. E eu e você necessita viver a vontade dele. Viver a chamada dele. E é isso que o Senhor fala comigo e com você nesta noite. No livro de 2 Samuel 20, 21, fala a história de uma mulher chamada Rispa. 21, 2 Samuel 21, 10. Bota lá, por favor, 21, 10. Então Rispa, filha de Aiô, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Até aí só. Aqui fala a história dessa mulher, era a concubina de Saul, onde ela teve os 2 filhos dela mortos. E para que eu acho que, não sei se todos conhecem a história, mas se vocês estudarem, vocês vão saber. Uma história bastante conhecida. Onde Saul ele quebrou a aliança com os gibeonitas. E ali 7 dos filhos de Saul precisou ser mortos. E esses filhos de Rispa morreram, os 2 filhos dela. Ela nada pôde fazer para impedir. E a palavra diz que ali eles foram enforcados. Mas o que eu quero trazer nessa noite é o amor que essa mãe teve. Mesmo depois dos filhos delas mortos. Eles ali enforcados, a palavra diz que ela ficou ali desde o começo da colheita. Não permitindo que aves nenhuma tocasse no corpos dos filhos dela. Ela se manteve ali para que nada tocasse. Imagina para essa mãe aquele corpo ali em estado de decomposição, mas ela esteve ali, guardando o corpo daqueles filhos. Imagina a dor dela ali diante daquele cenário. Ela poderia ter ido embora, já estava morto, mas ela se manteve ali. E a palavra diz que quando Davi soube, Davi ordenou que os corpos dos filhos dela fossem enterrados. E ali foi tirado e foi enterrado os corpos dos filhos dela. Mas o que eu quero trazer nessa noite é
que a gente possa viver o amor perseverante que Rispa teve. Mesmo eles estando mortos, ela perseverou ali, velando o corpo, até que eles fossem enterrados dignamente. O amor que mesmo na vergonha, mas ela permaneceu ali. E muitos de nós, quando estamos passando por alguma vergonha, ou algo que está entristecendo os nossos corações, queremos deixar de lado, queremos abrir mão. Mas a ordem do Senhor é permanecer, perseverar no amor. Mesmo que a vergonha seja extrema, mesmo que as pessoas estejam falando, eu não sei que situação vocês estão passando, que está havendo comentários, que está trazendo escárnio e vergonha, mas continue amando, continue crendo, porque essa mulher ela permaneceu até que aqueles corpos fossem enterrados. Deus, ele vê tudo que passa comigo e com você. Nada passa despercebido. Eu sei que tem coisas que nós passamos que às vezes dá vontade de ficar no nosso cantinho, de abrir mão de muitas coisas, mas o Senhor não quer que eu e você retroceda. Ele quer que eu e você continue amando Ele, primeiramente, para que nós possamos suportar todas as coisas. Porque vai chegar um dia que tudo isso vai passar. Está escrito, Jesus, ele vai voltar para buscar a igreja dele. E ele nos convida a permanecer no amor, a perseverar no amor. O amor que o apóstolo Paulo traz aqui, o amor que tudo suporta. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor disse que a gente consegue. E é necessário pedir força a Ele. Pedir força a Ele. E Ele dá. Ele dá. Porque Ele não ia chamar eu e você para viver coisas que nós não poderíamos suportar. Quando Ele diz que Ele está contigo, Ele está contigo. Ele não larga a sua mão, Ele vai estar com você até a consumação dos séculos. Não largue, não abra a mão. Permaneça firme com o Senhor. Mas peça esse amor. O amor que tudo suporta. Amém? Coloca para mim Coríntios 16, 1 Coríntios 16, 13. Vigiai, estais firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Aqui o apóstolo Paulo ele enviou Timóteo até a igreja para reparar tudo o que estava acontecendo. E aqui o apóstolo Paulo ele exortou falando, bota lá o 13 para mim, por favor. Aqui ele exortou falando, vigiais e estai firme na fé. Temos que permanecer firme na fé, corajosamente. Permanecendo firme. As lutas vêm. Eu sei que não é fácil, mas temos que permanecer firme. Sempre, sem retroceder. Porque Jesus, ele foi até o fim, ele não retrocedeu. Ele permaneceu firme até o fim. Então o Senhor, ele nos chama a atenção nessa noite, meus irmãos. Permaneça no amor dele.